Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Apesar do estereótipo e da fama de esquerdista, Lula sempre foi capitalista. Quem o considera comunista ou socialista não sabe o que é comunismo e socialismo. Há quem diga que Lula foi um capitalista exemplar. Mas por que alguém que se assume de esquerda evita a todo custo romper com o capitalismo? Lula tem medo da burguesia? Este é o nosso tema de hoje e vamos mostrar para vocês por que Lula nada tem de esquerda, sendo um perfeito capitalista. Lula sempre foi um conservador, apesar de recusar este rótulo e de não se encaixar nos estereótipos desta ideologia. Mas é nítido que Lula não quer mudar o mundo. Quer que mais pessoas tenham espaços, mas neste mesmo mundinho que está aí, no mesmo sistema. Isso se deve à educação conservadora que recebeu, principalmente da mãe Dona Lindu. Lula é religioso, adora futebol, toma álcool e gosta de música brega. Quer mais conservadorismo do que isto? Acha que toda arte é política. Acha que até mesmo que cantigas de roda são políticas. Coisa típica de quem se recusa a mudar o mundo, de quem é contra qualquer tipo de revolução. Lula nunca foi revolucionário. Sempre fez o tipo conciliador. Mesmo nos tempos de sindicalista, Lula voltava da negociação quase sempre com conquistas muito inferiores às exigências feitas pela classe trabalhadora. Foi chamado de pelego, que é quando o integrante da classe trabalhadora prefere agradar mais às elites do que à classe da qual pertence. Seu nome é retirado daquele tapete colocado em cima da sela do cavalo para que o cavaleiro possa se sentir mais confortável. Alguém sentar em cima do pelego. Sacou? Na presidência da República, em suas duas primeiras gestões, Lula fez um bom governo, apesar de não romper estruturas e muito menos mudar o sistema. Foi um perfeito capitalista elogiado pelos maiores empresários do país. Neste terceiro mandato, o capitalismo de Lula está bastante evidente, incomodando os mais pobres que perceberam de que lado está o petista, que se transformou no capachão da Faria Lima, apesar de viver puxando o saco dos mais pobres. Lula puxa o saco dos mais pobres porque quer preservar a sua imagem tradicional de herói da classe trabalhadora. Mas Lula claramente tem medo da burguesia porque sabe o que vai acontecer com ele, caso tente fazer algum tipo de ousadia que ameace a ganância capitalista. João Goulart, Dilma Rousseff e até mesmo o capitalista Fernando Collor, todos expulsos do poder, conhecem muito bem a indomável fúria do Deus Mercado, que tem todos os recursos possíveis e impossíveis para tirar do caminho qualquer um que impeça os capitalistas de terem seus privilégios abusivos. Lula sabe que está cercado de capitalistas. O Congresso Federal está cheio de políticos que no fundo são representantes secretos dos maiores empresários do país e até alguns deles representando magnatas estrangeiros. Lula, ciente da armadilha em que se meteu, fala fino com o Congresso e se limitou a medidas paliativas para oferecer à população, compensando a pouca ação com muita pompa, festa e projetos com nomes engraçados, para torná-los simpáticos para a população. Mas é evidente que o caráter paliativo tem muito a ver com o cuidado em não irritar a burguesia. Lula morre de medo da burguesia. Pavor mesmo. Por isso jogou no lixo o trabalhismo e colocou no lugar esta gambiarra de justiça social chamada de identitarismo ou cultura woke. Trabalhismo é uma ameaça aos donos do poder e se Lula tentar falar grosso com algum empresário, será convidado por eles, através do Congresso Federal de Representantes das Elites, a se retirar do poder e entregar o cargo a outro político que possa ser obediente aos maiores magnatas do país. Infelizmente, Lula terá que falar fino com a burguesia. Como se mantém nesta vibe, seu impeachment está descartado. Por isso que só está com Lula os membros bem remunerados da classe média, que se acham progressistas e pensam que são pobres porque falam gíria e ouvem músicas de péssima qualidade. Esta classe média, que vive no mundo da lua, nem sabe que Lula é bastante odiado pela classe trabalhadora, já que as medidas do governo, por serem paliativas, nunca conseguem eliminar os problemas, servindo de reles consolo para um sistema que nunca consegue ser justo. Os fãs de Lula têm a ilusão de que Lula está revolucionando tudo, mesmo sem mudar um só átomo. No cotidiano, percebemos o capitalismo de Lula. Lula não está nem um pouquinho interessado em mudar o sistema, pois ele e seus admiradores são beneficiados por este mesmo sistema. Por que mudar algo que nos beneficia?
Enquanto isso, o verdadeiro povo, com conta bancária quase vazia, que só anda de transporte público e se veste e come mal, já não acredita mais nas mentiras de Lula, que ensina errado o que é esquerdismo, mas que na verdade senta alegremente no colo da Faria Lima. Lula, diga com quem tu andas que eu lhes direi quem és. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.